Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG e hoje vamos estudar a aula 2 sobre relações binárias. O objetivo da aula é definir o que é uma relação de ordem total, também definir o que é a partição de um conjunto. Definição: seja R uma relação sobre um conjunto não vazio A, dizemos que R é uma relação de ordem sobre A quando R é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Então, não podemos confundir a definição de relação de equivalência com a definição de relação de ordem. Primeiro exemplo, a relação R sobre o conjunto dos reais, definida do seguinte modo: A relaciona com B se somente se A é menor ou igual a B, é uma relação de ordem, porque ela é reflexiva, A é menor ou igual ao próprio A, ela é antissimétrica, se A é menor ou igual que B e B é menor ou igual que A, então só resta A ser igual a B, e ela é transitiva, se A é menor ou igual que B e B é menor ou igual que C, consequentemente A é menor ou igual que C. Segundo exemplo, dado um conjunto qualquer X, a relação R sobre o conjunto das partes de X, definida desse seguinte modo, A relaciona com B se somente se A está contido, podendo ser igual a B, também é uma relação de ordem, A está contido ou é igual ao próprio A, se A está contido em B, B está contida em A, então A é igual a B, que significa que ela é antissimétrica, e também se A está contida em B, B está contido em C, então, consequentemente, A também está contido em C, ou seja, essa relação também é transitiva. Agora, a relação R sobre o conjunto dos inteiros definida do seguinte modo: A relaciona com B se somente se A mais B é par, não é uma relação de ordem. Por que essa relação não é uma relação de ordem? Porque, por exemplo, ela não é antissimétrica. Então, por que ela não é antissimétrica? Basta exibir um exemplo onde A relaciona com B, B relaciona com A, mas A é diferente do B. No caso, basta pegar o 3 e o 1, porque 1 relaciona com 3, porque 1 mais 3 é 4, 4 é par. 3 relaciona com 1, pelo mesmo motivo, mas 1 é diferente do 3. Então, essa relação não é uma relação de ordem. Uma relação de ordem R sobre um conjunto A é dita uma relação de ordem total se quaisquer dois elementos de A estão relacionados, ou seja, dados A e B em A, tem se A relaciona com B ou B relaciona com A. Nesse caso, dizemos que o conjunto A é totalmente ordenado. Então, no slide anterior, nós definimos o que é uma relação de ordem. Agora, nós estamos definindo o que é uma relação de ordem total. Para uma relação de ordem ser dita relação de ordem total, quaisquer dois elementos pertencentes ao conjunto considerado, ou A relaciona com B, ou B relaciona com A. Então, primeiro exemplo, que é o mesmo primeiro exemplo anterior, essa relação definida sobre o conjunto dos números reais é uma relação de ordem total, pois, dados quaisquer dois números reais, um é menor ou igual que o outro, A é menor ou igual que B, ou então o B é menor ou igual que o A. Agora, considerando o segundo exemplo anterior, dado um conjunto qualquer X, a relação R sobre o conjunto das partes de X definido do seguinte modo, nós vimos que é uma relação de ordem, mas ela só vai ser uma relação de ordem total quando o conjunto X é vazio ou possui um único elemento. Então, vocês estão vendo que essa relação é uma relação de ordem, mas ela, para ser uma relação de ordem total, vai depender da quantidade de elementos do conjunto X considerado inicialmente.
né? Um detalhe importante que nós temos que levar em consideração é que essa relação R é definida sobre o conjunto das partes, não sobre o conjunto X inicial, né? Então, por exemplo, se o conjunto X for um conjunto vazio, então o conjunto das partes de X possui um único elemento, que é o conjunto vazio. Então, vocês estão vendo que nesse primeiro caso, a única possibilidade do A e do B aqui é ser o vazio. E é claro que o vazio relaciona com vazio, ou seja, essa definição aqui ela é satisfeita, então nesse caso nós temos uma relação de ordem total. Segundo, se o conjunto X possui um único elemento, então o conjunto das partes de X agora possui dois elementos, que é o conjunto vazio e o próprio X, né, que no caso é o conjunto formado pelo elemento A. Então, dados dois quaisquer elementos aqui, né, a gente sabe que a única possibilidade é pegar vazio com vazio, o A com A e o vazio com A. Qualquer das três possibilidades possíveis, um dos elementos relaciona com o outro, né? Então, nesse caso, nós também temos uma relação de ordem total. Agora, quando o conjunto X possui dois elementos, por exemplo, o conjunto das partes vai possuir quatro elementos, e nesse caso vocês estão vendo que esse elemento formado pelo conjunto A não relaciona com este elemento que é o conjunto B, né? Porque como A e B são elementos diferentes, o X possui dois elementos, então o conjunto A não relaciona com o conjunto B por essa definição, né? Então, vocês estão vendo que quando o conjunto X possui dois elementos, essa relação de ordem não é uma relação de ordem total. Consequentemente, se o X possui 3, 4, 5 e assim em diante. Agora nós vamos definir o que é uma partição. Uma partição P de um conjunto não vazio A é uma coleção de subconjuntos de A, 2A2 disjuntos, cuja união é igual ao conjunto considerado, no caso aqui o conjunto A. Por exemplo, se considerarmos o conjunto A como conjunto 1, 2, 3, 4, esse conjunto P definido dessa seguinte forma é uma partição de A, porque vocês estão vendo que o conjunto P é formado por subconjuntos do A, 2A2 disjuntos e cuja união é todo o conjunto A. Segundo exemplo, esse conjunto aqui também é uma partição, aliás, esse conjunto é uma partição de R, né? Porque vocês estão vendo que esse conjunto P é formado por subconjuntos dos números reais, 2A2 disjuntos, cuja união é o próprio conjunto dos reais. Lembrando que isso aqui não é mais par ordenado, isso aqui a gente está considerando intervalos. Um outro exemplo importante, se R é uma relação de equivalência sobre um conjunto não vazio A, então o conjunto quociente é uma partição do conjunto A. Então, o que é o conjunto quociente? O conjunto quociente é o conjunto formado por todas as classes de equivalência. Mas nós vimos na aula 1 sobre relações uma proposição que nos diz que duas classes de equivalência ou são iguais ou são disjuntas, e a união de todas as classes de equivalência resulta no conjunto considerado. Então, por esses dois motivos, o conjunto quociente é uma partição do conjunto A considerado. Então, nós vimos no exemplo anterior que o conjunto quociente define uma partição. Agora nós vamos ver o inverso. Se P é uma partição do conjunto A, então existe uma relação de equivalência R sobre A, tal que essa partição é dado como um conjunto quociente, né? Então, vamos provar esse resultado. Então, vocês estão vendo que para provar a proposição,
nós temos que definir uma relação R sobre A, de forma que essa relação é uma relação de equivalência e, além disso, o conjunto quociente é a partição inicial, né? Então, para isso, define a relação R sobre o conjunto A da seguinte forma. Então, A relaciona com B se somente se existe um elemento na partição tal que A e B pertence a esse X. Lembrando que esse X aqui é um elemento da partição, ou seja, é um subconjunto de A, né? Assim, R é uma relação de equivalência e, além disso, o conjunto quociente é dado por essa partição. É claro que o conjunto quociente aqui é a partição P, né? Porque pela própria definição de partição, né? Então, o conjunto quociente é igual à partição pela própria definição da partição. O que não está tão claro é que essa relação R é uma relação de equivalência. E é isso que a gente vai provar agora. Então, para ser uma relação de equivalência, essa relação tem que ser reflexiva, simétrica e transitiva. Então, vamos provar inicialmente que essa relação ela é reflexiva. Então, dado um elemento qualquer no conjunto inicial, no Azão, como P é uma partição, existe um elemento em P tal que esse Azinho pertence a este elemento, né? Porque uma partição, qual a definição de partição, né? Então, a partição é formada por subconjuntos de A, de forma que esses subconjuntos são 2A2 disjuntos e a união é todo A. Ou seja, se eu pego um elemento qualquer nesse conjunto A, tem que existir um subconjunto X, que faz parte da partição, de forma que o Azinho pertence a X, né? E se o Azinho pertence a X, significa que A relaciona com A, né? Porque o A pertence a X. Agora, por que essa relação ela é simétrica? Então, se A relaciona com B, isso significa que existe um X em P, tal que A e B pertencem a X. Mas se A e B pertencem a X, é a mesma coisa de dizer que B e A pertencem a X. Ou seja, B relaciona com A. E por último, por que ela é transitiva? Se A relaciona com B e B relaciona com C, né, por A relacionar com B, existe um X, tal que A e B pertencem a X. Se B relaciona com C, então existe um Y também na partição, de forma que B e C pertencem a Y. Então, vocês estão vendo que o X e o Y pertencem à partição e, além disso, possui o elemento B em comum, né? Mas como os elementos da partição são 2A2 disjuntos, só resta que o X é igual ao Y. Então, se o X é igual a Y, isso significa que o A e o C pertencem ao mesmo conjunto, que aqui eu estou chamando o X e o Y do X. Então, se A e C pertencem a X e X é um elemento da partição, isso significa que A relaciona com C. E com isso a gente finaliza a segunda aula sobre relações.